Não se contradiz. A gente vê que o Senhor, quando Ele quer falar algo para os nossos corações, Ele sempre acerta. E um dos versículos que eu vou trazer nessa noite, é o mesmo que a irmã trouxe, né? Então a gente vê a conformação do Senhor, né? Quando a palavra, ela se encaixa, né? E como o Senhor, Ele é perfeito. E como o Senhor, Ele é grande na sua obra, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. A gente vai ler em diante, até o 19. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Quem achou diz amém, amém? Amém. Todos acharam? Amém. Vamos ler então. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não me conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar a mão no seu coração, feche seus olhos. Podem sentar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração para iniciar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Aqui está, Senhor, cada pessoa, Senhor, que veio ouvir a Tua palavra, Senhor, os jovens. Abençoa, Senhor, os jovens, traz a paz, a graça, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. O Senhor vem estar trazendo a paz, confortando, Senhor, o coração, trazendo a sabedoria, Senhor, da Tua palavra. E que o Senhor, meu Deus, venha trazer a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que nós venhamos, Senhor, sair cheios, Senhor, da Tua presença nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua presença e a Tua graça se manifestem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu queria falar para os irmãos é que o versículo 10 diz assim: por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles se afasta de mim. Então, o que mais me chama a atenção é que às vezes nós se preocupamos tanto com a nossa roupa que nós vemos vir para a igreja, nós se preocupamos tanto com as coisas que são banais para que a gente venha servir ao Senhor, e nós temos também um coração desobediente. Nós vemos que o coração das pessoas está cada vez mais distante do Senhor. Por isso nós vemos hoje aqui nessa noite que venham poucos jovens. Por quê? Porque o coração está longe do Senhor, longe da face de Deus. Eles não querem saber do Deus que criou eles, assim como as pessoas adultas também. Mas o coração às vezes fica tão magoado quando nós esperamos coisas do Senhor, quando nós buscamos uma coisa do Senhor e o Senhor às vezes não concede.
E é isso que nós prestamos atenção. Será se nós estamos buscando o Senhor só por aquilo que Ele pode dar? E se o Senhor não lhe curar? E se o Senhor não lhe abençoar? Nós estamos aqui verdadeiramente pelo Senhor ou pelas bênçãos que Ele pode dar? Por interesse. Por isso que nós vemos que muitos dos jovens se afastam do Senhor, porque não convém para eles, porque eles sabem que tem um sacrifício. Nós sabemos, nós que já somos mais maduros na fé, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que nós temos que viver em dependência do Senhor. E quando Deus Ele não concede aquela graça que nós tanto precisamos, nós precisamos entender que para buscar ao Senhor nós precisamos ter um coração quebrantado, buscar a Ele de verdade, não por aquilo que Ele pode dar, pelas bênçãos que o Senhor pode dar. Às vezes nós buscamos o Senhor porque nós vemos que Ele pode abençoar, dar uma paz para a nossa família. E se às vezes Ele não fizer isso, será que nós estamos buscando só por interesse? Só por aquilo que Ele pode dar? Ou porque nós queremos ser servos, obedientes, que fazem a vontade do Senhor? Então nós vemos aqui na palavra que as pessoas eram desobedientes, incrédulas em Êxodo, quando o pessoal estava saindo da terra do Egito. Quando eles vão para o deserto, quando eles saem do Egito, eles vão e pensam assim: mas no Egito a gente tinha pão, a gente tinha tudo de bom e do melhor, e agora nós estamos aqui nesse deserto, buscando o Senhor. Para que nós vamos morrer nesse deserto? E o Senhor, Ele sempre mostrava a glória dEle, sempre fazia milagres, sempre fazia com que o seu povo fosse saciado pela fome, pela sede. Mas mesmo assim eles não creram no Deus, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as coisas que o Senhor fazia no meio deles ali, mas ainda assim eles reclamavam com Moisés, tiravam a paciência de Moisés. E nós vemos que o pessoal buscava o Senhor por interesse, pelo aquilo que Ele podia dar. Por isso muitos dos jovens não têm buscado o Senhor, porque eles pensam que buscar o Senhor é mil maravilhas, Deus é amor, né? Só que a palavra do Senhor diz também que Deus é justiça. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Como nós vamos ser pessoas sábias se nós não tememos ao Senhor? Se nós não se preocupamos que a única pessoa que nós temos que tremer diante da face é da face do Senhor. Nós precisamos entender isso. No versículo 15 diz assim: como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje, em muitas igrejas, em muitos lugares, pessoas com o coração frio para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, para obedecer o que a palavra diz, e não o que o homem diz. O mundo ele tem enganado tantos jovens, trazendo tanta desgraça, fazendo com que eles se percam. E às vezes nós não fazemos nada para que essa situação seja mudada. Quantas vezes nós temos orado assim por pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que estão precisando estar na casa do Senhor, e às vezes tem pessoas que pedem oração e nós não oramos por aquela pessoa. Pessoas que estão se corrompendo e nós sabemos, e às vezes nós só sabemos apontar e julgar aquelas pessoas, mas às vezes nós não estamos dispostos a se ajoelhar e orar por aquela pessoa, interceder para que ela se converta, para que o Senhor faça o milagre na vida dela, para que ela seja transformada. Nós precisamos entender que o Senhor Ele conta comigo e com você, para que vidas sejam alcançadas. Nós não podemos alcançar vidas se nós ficamos só em casa. Nós precisamos falar do amor do Senhor para as pessoas. E às vezes nós sentimos vergonha do Senhor, porque nós dizemos: não, eu não vou falar não, porque fulano ali vai dizer que eu sou religioso. Sim, e se nós somos religiosos, qual é o problema? Pelo menos você é salvo e a outra alma é salva também. Nós precisamos buscar a face do Senhor. E quem foi os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? Então, as pessoas, aquelas pessoas do Egito, elas saíram, o povo de Deus sai da terra do Egito e vai para o deserto, e ali o Senhor as tenta ali.
E eles passam 40 anos no deserto. E o Senhor diz: ó, Moisés, nenhuma dessas pessoas vão para a terra de Canaã, para a terra prometida, a não ser você, Josué e algumas pessoas. Nem Moisés entrou na terra prometida. Para você ver o tanto que Moisés tinha intimidade com o Senhor, subia no Monte Sinai para falar face a face com Deus, mas mesmo assim, por causa da desobediência, Moisés não entrou na terra do Egito, não entrou na terra de Canaã, perdão. E o Senhor, Ele tem um plano para fazer nas nossas vidas, e nós precisamos seguir esse plano. É derramando-se diante do Senhor, colocando o nosso coração e não endurecendo o nosso coração. O Senhor, Ele fala todos os cultos, toda palavra. Às vezes nós saímos daqui inchados, mas não transbordamos para as outras pessoas que estão lá fora. Às vezes nós estamos aqui, se enchemos da palavra do Senhor, se enchemos da presença de Deus, mas quando nós saímos pelaquela porta, saímos as mesmas pessoas, porque o nosso coração está endurecido. E é importante nós derramarmos o nosso coração na presença de Deus. Glória a Deus. No versículo 7, voltando também, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. E quem tentou aquele povo foi o próprio Senhor. O próprio Senhor, Ele que tentou aquelas pessoas, para ver aonde estava o coração daquelas pessoas. E elas ainda estavam com o coração endurecido, o coração de pedra, né? E o Senhor, Ele nos fala nessa noite, para você abrir o seu coração para o Senhor, para você abrir a porta do seu coração, convidar Ele para entrar na sua casa, para que você se encha da palavra. Irmãos, nós não podemos viver somente de cultos não, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor no devocional também em casa. Nós precisamos ter aquele momento com o Senhor. Aqui é só o filé mignon, aqui é só o filé mignon. Aqui nós degustamos a palavra do Senhor, nós cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Mas nós precisamos ter um momento com Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos alimentar o Senhor. Todos os dias nós precisamos de Deus. Mas às vezes o nosso coração está tão cheio de Netflix, está tão cheio de filmes na cabeça, nós enchendo a nossa mente com coisas que não provêm do Senhor. Passamos muito tempo no Instagram, né? Alimentando aquelas coisas e sabendo da vida dos outros que nem importa. As pessoas nem ligam para a nossa vida e a gente fica lá querendo postar o que nós estamos comendo, o que nós estamos fazendo, né? Mas o Senhor, Ele fala: não, tira um tempo, desliga o celular. Irmãos, não fala, não busquem ao Senhor pelo celular não, pelo amor de Deus. Nós temos a palavra do Senhor. Nós não podemos buscar ao Senhor de qualquer forma. Irmãos, eu às vezes eu fico dizendo: Senhor, me tira dessa prisão, Senhor, porque às vezes eu tenho tanto tempo para buscar o Senhor, e eu fico buscando ali, buscando e lendo a palavra, e às vezes eu digo: não, tem que fazer outra coisa, mas eu digo: não, minha rotina, eu tenho mais tempo para adorar o Senhor, então eu vou dedicar esse tempo todinho ao Senhor. Enquanto eu tiver tempo, eu vou adorar o Senhor, porque eu sei que as coisas que eu estou vivendo hoje são as orações que eu fiz lá no passado, as orações que eu fiz antes, para que minha vida fosse transformada, para que o Senhor fizesse um milagre na minha vida, ou elas estão acontecendo no presente. E nós temos que pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas que são do alto. Amém? Versículo 12 diz assim também: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então nós temos que buscar ao Senhor e dedicar a nossa vida ao Senhor é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Nós precisamos buscar ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades que nós passamos no dia a dia. Eu sei que às vezes tem muitos irmãos aqui que trabalham e não tem tempo. Às vezes diz: não, mas a minha rotina está tão corrida, a minha rotina está tão pesada. Mas a questão de prioridade, irmãos, o Senhor, Ele nunca daria um trabalho para uma pessoa se sabendo que aquilo vai afastar Ele da presença dEle. Ele nunca vai nos dar uma bênção que vai fazer com que nós nos afastemos do Senhor.
Ele nunca vai nos dar aquilo além daquilo que nós necessitamos. Aleluia. Versículo 18 diz assim: e quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Então, irmãos, nós precisamos atentar, porque às vezes nós somos tão desobedientes ao Senhor. Eu sei que às vezes a gente usa aquela desculpa, né? Não, mas eu sou pecador. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar no foco, olhar para Jesus, olhar para aquilo que Jesus ele faria no meu lugar. Precisamos perguntar ao Espírito Santo aquilo que Ele precisa para a nossa vida. Precisamos perguntar ao Senhor aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E às vezes Ele espera um posicionamento nosso, e às vezes a gente não nos posiciona. Às vezes Deus manda a gente ir para a direita e a gente vai para a esquerda. E nós precisamos buscar a face do Senhor dia a dia. No versículo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim também. Se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E como é que nós vamos fazer para renovar a nossa mente? É lendo a palavra todos os dias. Lendo a palavra do Senhor todos os dias. Por isso existem muitas heresias nas igrejas, porque as pessoas estão fechando a Bíblia, estão deixando de falar a palavra da verdade. Antes nós dizíamos assim: não, busque a igreja mais próxima da sua casa. Mas hoje nós temos que dizer assim: busque a igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque tem muitas igrejas que não pregam a Bíblia. São pessoas que têm algumas coisas que passam na internet, na TV, que são coisas que a gente fica dizendo: meu Senhor, o que é isso aqui? Não estou entendendo não, isso aqui não tem nada do Senhor não. Um crente de verdade, quando ele olha para aquele movimento, ele vê assim um movimento estranho, que diz que é de Deus, que diz que é do Senhor, ele olha assim e diz: rapaz, isso aqui eu não sinto paz nisso aqui não, isso aqui não estou sentindo paz nisso não. Então, irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, buscando ao Senhor na palavra dele. Às vezes nós damos desculpa que nós não temos tempo, mas nós precisamos ter prioridade no Senhor. Prioridade em buscar o Senhor. Se você não tem tempo para buscar o Senhor, aí fica difícil, porque você quer ir para o céu, passar a eternidade no céu, e você não tira 2 minutos para falar com Deus, e você quer, não está entendendo isso aí não. Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós entregamos ao Senhor o nosso coração, Ele vem e faz a vontade dEle para as nossas vidas. No Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, nós precisamos também ter cuidado com aquilo que nós pensamos. O Senhor sabe a todo momento o que você pensa. O Senhor sabe aquilo que você pensa de mais oculto, aquilo que você esconde das pessoas quando você está sozinho e que ninguém vê você. O Senhor vê, o Senhor está lá. Então, o que é que nós estamos alimentando em nossos pensamentos? Será que nós estamos alimentando de palavrões, de xingamentos, de murmurações? Foi por isso que as pessoas no Egito, que foram para o deserto e andaram com Moisés, não alcançaram a graça de entrar na terra prometida, porque eram pessoas murmuradoras e desobedientes. Pessoas murmuradoras. E o que é uma pessoa murmuradora? É uma pessoa que vive se reclamando. Irmãos, tem tantas pessoas que não tem braço, não tem perna e não reclamam da vida. Tem pessoas que são pessoas que estão em cadeiras de rodas, pessoas doentes nos hospitais, e ainda assim
tem um coração grato ao Senhor. E às vezes nós somos tão murmuradores. Quando o Senhor não faz aquilo que nós pedimos, nós ficamos tristes com o Senhor e abandonamos o Senhor. Eu tenho uma pessoa que eu fazia um curso de informática com ela, um professor. E aí esse professor, ele era ateu, né? E aí a gente falava, eu falava de Deus para ele, falava de Deus. E aí eu falava para ele e ele dizia, não, mas eu não acredito. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele disse, não, eu já tentei, eu já orei, mas não funcionou. Aí eu falei para ele, mas é da sua forma que tem que acontecer? E se Deus não fizer? E se Deus não fizer aquilo que você procura, aquilo que você quer? Aí ele falou, não, é porque a minha avó, ela estava doente e ela passou por um problema de saúde e ela estava no hospital e eu orei e ela não foi curada. Aí eu disse, mas não é assim que o Senhor quer. Se ela tem que ser salva, se ela tivesse sido salva naquele momento ali, se for o Senhor que estivesse chamando ela, não dá para saber. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele não vai agir de acordo com a nossa fórmula, de acordo com a nossa vontade. Nós precisamos entender que a vontade é dele, é tudo para ele, é por ele. Nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, não para nos adorar, porque nós sabemos que do nosso jeito, da nossa forma, não vai fluir, não vai ser bom para a gente, porque no mundo Deus, ele perdoa, Deus, ele nos perdoa, mas ele não afasta as consequências dos nossos erros. Ele não vai afastar as consequências, ele vai nos perdoar, ele vai estar ali nos guiando, ele vai estar do nosso lado, mas ele não vai tirar as consequências daquilo que nós fazemos de errado. Então o Senhor, ele fala nessa noite, amém? E abram aí também o Salmo 51, versículo 10. Os irmãos, se quiserem abrir. Salmo 51, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Amém? Então, o Senhor, ele fala, né? Abra o seu coração para o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós precisamos ter um coração puro igual ao de Jesus. Se nós estamos aqui porque nós queremos uma resposta para as nossas dificuldades. E essa resposta sempre vai ser a mesma, vai ser Jesus. É Jesus a nossa resposta. Às vezes nós achamos que precisamos daquilo outro, precisamos estar na igreja 24 horas, e Jesus, ele fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É em Jesus que nós encontramos as respostas. É em Jesus, de joelhos dobrados, buscando a face de Jesus todos os dias, andando com Ele, tendo um relacionamento com o Senhor. E o Senhor, ele fala nessa noite que nós precisamos ter um relacionamento mais profundo, buscar o Senhor com mais intensidade, ir mais profundo no Senhor para saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade dele. Aleluia. Quando nós nos ajoelhamos, existe uma batalha espiritual, como o irmão falou, que em Efésios 6 fala das armaduras do Senhor. E é isso, às vezes nós achamos que a nossa vida tem que ser 1000 maravilhas, tem que ser a Frozen, tem que ser tudo perfeito. Mas o Senhor, ele fala que às vezes nós vamos padecer necessidades, mas Ele vai estar lá. Nós vamos padecer por dificuldades internas, emocionais. A doença do século, de muitos séculos também, né? A questão da ansiedade. E onde está o Senhor nisso? Onde está o Senhor na nossa vida que nós vamos dizer que nós temos ansiedade? Não, eu tenho ansiedade, não sei o quê. Busca o Senhor, se entregue ao Senhor, entregue os seus problemas ao Senhor. Nós como cristãos, nós não precisamos de psicólogo, nós temos o próprio Deus para desabafar, para falar com Ele. E nós temos nos afastado tanto da oração. Às vezes parece que não, a gente é cheio de oração e tal, às vezes não. Nós não sabemos como anda a vida da pessoa em casa, na comunhão com o Senhor. Tem um rapaz chamado Jonathan Edwards,
que ele era um pregador dos Estados Unidos há muitos anos atrás, no tempo antigo, né? E tem um rapaz chamado David Brainerd. Depois eu falo para vocês pesquisarem. E ele fala que, pergunta a Jonathan Edwards: Jonathan Edwards, qual foi a sua maior experiência com Deus? Aí ele fala: orar ao lado de David Brainerd. Por quê? Porque era um homem de oração. Os devocionais dele, ele passava o dia inteiro lendo a Bíblia e orando de joelhos. Ele lia a Bíblia de joelhos. Para você ver o tamanho da fé dessas pessoas. David Brainerd, ele morreu vomitando os rins pela boca. Por quê? Porque ele tinha uma doença, ele sabia que ia morrer, então ele dedicou a vida dele ao Senhor. Ele disse: não, se isso vai acontecer comigo, então eu vou dedicar. E ele pregava para os índios na época. E ele era jovem também. Ele tinha poucos anos de idade, assim, ele era jovem, era um rapaz da minha idade. E ele buscava o Senhor, ele tinha uma comunhão tão intensa com o Senhor, ele orava ao Senhor de madrugada. E nós precisamos entender a vida de Jesus também. Jesus, mesmo fazendo milagres o dia inteiro, as pessoas procurando Ele para poder fazer milagres, e ele, no ministério dele, ele ainda tirava as madrugadas para orar. Se Jesus tinha que tirar tempo para orar, imagina nós. Jesus passava a madrugada inteira orando, e nós não conseguimos passar 5 minutos em oração. Porque não, meu joelho está doendo, ai, estou com dor de cabeça, não, estou cansado. E nós precisamos entender que Ele é que é a nossa força. Não falo que quando nós estivermos doentes, com dor de cabeça, não devemos procurar um médico ou tomar uma medicação, mas que a nossa cura tem que vir do Senhor. A nossa cura tem que vir da presença de Deus. Porque não adianta nada nós termos saúde, morrermos uma vida sem Jesus, e no final nós sermos condenados por aquilo que existe no mundo espiritual. E a nossa vida, como falei em Efésios 6, é uma batalha espiritual. É uma batalha dia e noite entre anjos e anjos caídos. E nós às vezes não nos atentamos para essa batalha que ocorre no mundo espiritual. Às vezes nós relaxamos quando se trata de buscar a face de Deus, quando se trata de oração. E é uma batalha tão grande que acontece no mundo espiritual, entre anjos e anjos caídos. E às vezes nós não sabemos que aquela pequena oração que nós estamos fazendo, ela causa um efeito enorme no mundo espiritual. E essas forças inimigas, essas potestades, esses principados, eles estão nos lugares celestiais. E nós, como pessoas espirituais, precisamos entender isso, que é uma batalha. A nossa vida é uma batalha. Não digo para a gente ficar bitolado, né? Que a gente pensa: não, eita, o inimigo está me olhando, tá? A gente fica bitolado com essas coisas, né? Mas o Senhor, Ele fala que nós precisamos acordar para a realidade do mundo espiritual. Eu tenho certeza que aqui muitos irmãos já tiveram experiências espirituais, mas não falam das suas experiências por medo. Tu diz: não, aquilo ali o pessoal vai me chamar de louco. Como o irmão falou, né, o Marquinhos, que teve um sonho, uma revelação do Senhor, que o Senhor falava com ele. E é isso que nós precisamos atentar, acordar para a realidade do mundo espiritual, buscar mais a face de Deus, entregar o nosso coração de pedra, e é o Senhor quem lapida o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 1, né? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então, irmãos, não devemos nos esquecer dos caminhos do Senhor, andar por aquilo que Ele quer que a gente ande, obedecendo, não tendo um coração duro, mas tendo um coração sensível à voz do Senhor, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então, se você sente falta de paz, é em Jesus que você vai encontrar. Se você veio atrás de uma resposta, essa é a resposta. Jesus é a resposta. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.